que morreu para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. O versículo aqui, ele é bem claro, né? O versículo de número 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é essa, a nossa salvação. É aqui, ó, tá aqui, que morreu por nós, para que vivamos juntamente com Ele. Então, essa é a vontade de Deus, o destino de Deus. Deus nos destinou, Deus nos chamou. Não foi para que a gente sofresse o castigo da sua ira, é o que o versículo está dizendo, mas para que a gente recebesse a sua salvação, que é dada por meio de Jesus. Por isso que em Romanos 6:23 está lá, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é dom? Dom é um presente. E ali a palavra do Senhor diz que esse presente Deus o dá gratuitamente. Quer ver outra palavra que também confirma isso? Lá em Romanos, capítulo de número 3, eu vou abrir aqui para vocês, olha só o que diz a palavra. Romanos capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 21, né, para a gente ter um contexto. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá vendo só? Ao qual Deus propôs para propiciação. Lembra que eu falei propiciação? Propiciação significa o sacrifício que desvia a ira de Deus. Então tá aqui dizendo, ó, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Eu vou colocar uma outra versão para o entendimento ficar mais claro para vocês. Olha só. Romanos capítulo de número 3, vou ler aqui de novo, só que numa outra versão. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Na tolerância tinha deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o versículo de número 24 é bem claro, que somos justificados, ou seja, somos perdoados e aceitos por Deus e declarados sem culpas, né? Gratuitamente pela graça dele. É o mesmo que está lá em Efésios, capítulo de número 2, a partir do 8 ao 10. Quando lá é bem claro em dizer que nós somos salvos, não por obras, mas pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. É necessário termos fé em Jesus, é necessário crermos em Jesus para que a graça de Deus ela tenha efeito na nossa vida. Porque se eu apenas entender a graça de Deus como uma informação, ela não vai ter efeito nenhum na minha vida, nenhum efeito salvífico. Mas se eu aceitá-la, crendo no meu coração, então eu vou ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus vai sim gerar os frutos da graça dele na minha vida, porque irá me salvar, ou seja, eu irei crer na sua morte naquela cruz por mim, eu irei me render a ele, e ele irá fazer a sua obra de libertação, cura, transformação e salvação na minha vida.
A palavra do Senhor é clara quando ela diz